E ele perdeu totalmente essa confiança, né? O que é muito bizarro pra um cara que tem 10 temporadas de Red Bull, imagino eu. Então, de fato, se o cara tá tão desesperançoso assim, quer dizer que tem muita coisa de errado com a Red Bull. Max Verstappen está de malas prontas para ir embora da Red Bull na primeira oportunidade. Pelo menos é isso que os boatos dão conta. E são boatos fortes, porque ó, surgiu primeiramente essa notícia no perfil oficial da Sky Sports, que é a emissora oficial da Fórmula 1 na Europa. Então, tipo assim, não é uma fonte qualquer, é uma fonte muito importante. E aí a gente para pensar se faz sentido realmente, e muita coisa nos últimos meses e anos nos leva a crer que sim, o Verstappen de fato tá de olho na Mercedes e vice-versa, né? Porque é o seguinte, primeiramente que o Verstappen tá muito insatisfeito com o carro da Red Bull, né? E isso ficou muito claro nas últimas corridas, principalmente nessas duas corridas aí, são dois rádios de duas corridas diferentes. O rádio da direita é sobre o GP de Mônaco. Durante o GP de Mônaco ele falou que parecia que ele tava pilotando um carro de 1972. E na corrida seguinte, em 73, na corrida seguinte, no GP da Espanha, ele reclama de novo e o engenheiro brinca com ele se é o ano seguinte também, né? Uhum. 1973. E ele fala que sim. Então, esse tipo de alfinetada o Verstappen já tá dando no carro há tempos. Inclusive, ele reclamou do carro de novo no GP da Áustria também, né? Então, praticamente todo final de semana o Verstappen reclama do carro. E junto com isso, tem algo curioso acontecendo, que é o seguinte, ó. Caso Horner vai parar na Justiça Trabalhista do Reino Unido e imprensa sofre mordaça. Então, basicamente, a pessoa que estava no processo interno daquela investigação do Christian Horner, que quase fez ele perder o cargo dele na Red Bull, levou isso para a Justiça Comum depois que internamente não teve uma resolução, como posso dizer, que foi justa, ou pelo menos que a pessoa não achou que foi justa. E agora o Horner segue nesse imbróglio aí da carreira dele, que todo mundo achava que tinha passado, mas no começo do ano voltou novamente, algo que eu não sei se incomoda o Max, mas com certeza não é agradável, Sim, né? claro. Junto a isso, a gente tem também a debandada da Red Bull, né? Duas figuras muito importantes aí saindo da Red Bull, o Adrian Newey, esse belo careca aí da foto, e o Jonathan Whitley, o cara que tá mais ali atrás, no meio entre o Max Verstappen e o Newey. O Whitley foi para Sauber, o Adrian Newey foi para Aston Martin, mas fato é que, curiosamente, eles saíram logo no momento em que estava estourando mais essa história do Christian Horner aí. Então, provavelmente foi a gestão do Horner que gerou a saída desses caras que eram muito importantes para a hierarquia da Red Bull, apesar do próprio Christian Horner falar que foram apenas duas pessoas que Sim, saíram, né? é. Mas tem boatos que muitos engenheiros também saíram, só que a gente não sabe porque eles não são pessoas públicas, né? Evidentemente. E aí entra um outro elemento desse quebra-cabeça, que é a cláusula de desempenho do Verstappen, né? O Verstappen tem uma cláusula de desempenho com a Red Bull que diz que se a Red Bull não atingir um certo número de pontos ou uma certa colocação no campeonato, ele pode rescindir o contrato com uma multa muito menor ou sem multa nenhuma. Então, o desempenho da Red Bull nesse ano, com um Yuki Tsunoda que não consegue pontuar, com o Liam Lawson que passou vergonha, com o próprio Max Verstappen que está com dificuldade de pontuar nas últimas 3 corridas, por exemplo, isso contribui para que possivelmente ele possa romper o contrato dele com a Red Bull com uma maior facilidade do que ele teria se não tivesse nada acontecendo. E aí a cereja do bolo é a gente olhar realmente as últimas 3 corridas aí do Verstappen, em que ele pontuou apenas 20 unidades de pontos. Ele que abandonou no GP da Áustria, sofreu uma punição e acabou terminando em 10º no GP da Espanha, e esses 20 pontos são praticamente todos do GP do Sim. Canadá, né, que ele terminou na Tá segunda errado, inclusive, colocação. acho, tá? Porque são 19, na verdade. É, É 19, 18 mais desculpa. 1, é. É isso aí, são 19 pontos então, perdão. Não, mas tudo bem. Dito isso, ainda tivemos nos últimos meses algumas reuniões, ou pelo menos encontros suspeitos entre Toto Wolff e Jos Verstappen, né, no paddock acontecendo. Teve esse aí que repercutiu bastante, que aconteceu no ano passado. Teve também esse daqui, e não parece muito que eles estão tentando esconder também, né? Não, nem um pouco. Talvez até uma forma de pressionar a Red Bull, mas fato é que Max Verstappen não está muito satisfeito com a Red Bull, e aí a gente pode até fazer uma comparação com o George Russell, que é o piloto que talvez ele tome o lugar no ano que vem. Então o Verstappen tem 155 pontos, o Russell tem 146, foram 11 corridas para cada. Os dois subiram no pódio 5 vezes, o Verstappen tem 2 vitórias enquanto o Russell tem uma, e o Verstappen tem 3 poles enquanto o Russell tem uma nessa temporada aí.
Então pode ser que Max Verstappen ocupe o lugar de George Russell, mesmo o George Russell fazendo essa bela temporada aí, praticamente quase igual Similar, é. ao que o Verstappen tá fazendo no ano. É, de fato, é uma doideira mesmo, mas são boatos fortes e eu acho que por tudo isso que você falou faz sentido o Verstappen estar olhando pra Mercedes com mais carinho. E eu até vou trazer mais um ponto ali que não tava nesses slides, mas dá pra trazer. Boatos fortes circulam na mídia e no paddock desde, sei lá, 2023, por exemplo, de que supostamente o motor da Red Bull no próximo regulamento, que é focado muito, É uma bomba, né? muito motores, é uma bomba, enquanto também boatos dão conta de que a Mercedes supostamente seria uma das favoritas. Então, tem tudo isso que o Caio falou desse histórico recente da Red Bull, de caso de Christian Horner, de denúncia de assédio, de saída de pilares da equipe. Tudo isso eu acho que de fato contribui muito, mas eu acho que talvez o ponto mais central seja até essa projeção, né? Dele saber que, pô, o Verstappen tem um contato com a Red Bull acho que até o fim de 2028, então tem mais aí 3 anos praticamente, e supostamente ele deve saber de que a Red Bull não vai ser tão competitiva a partir do ano que vem quanto a Mercedes supostamente seria, né? Então também é mais um fator que torna essa saída do Max muito mais plausível, porque ele sabe que, né, se de fato esses boatos forem verdadeiros, faz muito mais sentido você se atrelar à Mercedes do que ficar na Red Bull. Ah, com certeza, né? E eu acho que tudo isso que a gente tá falando aqui, de boatos de que o motor vai ser ruim, história do Christian Horner, saída de dois caras competentes, tudo isso eu acho que vai num caminho de o Verstappen perder a fé no trabalho que é feito dentro da Red Bull. Uhum. Eu acho que o que mais aparenta com essa história toda é que o Verstappen não confia mais na Red Bull. Não, é. E aí, se ele não confia mais, não tem muito o que fazer, é melhor ele buscar novos ares, e a gente sabe que um cara do tamanho dele, ele vai pra onde ele quiser. É. Então é muito fácil para ele conseguir um novo lugar aí, uma nova casa. E é isso que ele tá fazendo aparentemente. E assim, na Ferrari e na McLaren, aparentemente as portas estão fechadas, né? Momentaneamente, pelo Momentaneamente, menos. pelo menos por enquanto, pelo menos, sei lá, nesse ano e no próximo. Agora, na Mercedes, o Toto Wolff sempre se mostrou muito aberto a uma ida do Verstappen à Mercedes. Eu diria até que ele sempre tentou seduzir ali o Verstappen, o staff do Verstappen, o pai dele, a levar os talentos ali para Brackley, Uhum. né? Para Mercedes. Então, eu acho que é uma possibilidade real. A notícia é de que a negociação está acontecendo e seria já para o ano que vem. Sim. Então eu O não que é uma duvido. surpresa, né? É uma surpresa. Eu não duvido. A gente vai discutir depois ainda também o que, que isso vai ter de desdobramento dentro da Mercedes. Enfim, vai mudar muita coisa. Mas é uma situação curiosa aí para esse final de semana de corrida. O Media Day amanhã vai ser. Hoje? Hoje, né? Na É, verdade. hoje. Vai ser recheado aí de perguntas sobre isso, com certeza. Cara, e é até interessante um ponto que você falou sobre que o Verstappen perdeu a confiança. Isso é muito pesado, porque a gente não, né? Mas eu acho que o público no geral tem essa imagem do Max de tipo assim, o cara que tá no topo, que ganhou 4 títulos em sequência, mas ele já roeu muito o osso com essa Red Bull também, né? Desde 2016 que ele entrou na Red Bull, era um carro problemático, era um carro que não ganhava, etc. E ainda assim, até nessa época que ele poderia sair, porque ele já era um dos principais nomes do grid, ele já era sondado por outras equipes, ele sempre mostrou muita confiança nesse trabalho da Red Bull, mesmo quando o carro não passava nem perto de ganhar provas, como por exemplo, em 2016, que 2016 era muito começo de carreira, mas em 2018, por exemplo, que eu acho que foi quando o Max começou a se tornar um dos melhores pilotos do grid, em 2018 ele ganhou 2 provas, tá ligado? Tipo assim, ele já poderia ter começado a explorar o mercado, mas ele sempre bancou a Red Bull, ele sempre mostrou que confiava nos caras e que ele apostava que uma hora ia. E agora, talvez o carro dele seja melhor do que foi nessa época aí, por exemplo, primeiro título dele, e ele perdeu totalmente essa confiança, né? O que é muito bizarro pra um cara que tem, acho que 10 temporadas de Red Bull, imagino eu. Acho que essa aqui é a 10ª Sim, temporada sim. dele, né? Então, de fato, se o cara tá tão desesperançoso assim, quer dizer que tem muita coisa de errado com a Red Bull. Tem muita coisa de errado com a Red Bull, e assim, e é algo que é muito claro, tá muito claro que tem É. muita coisa de errado. E assim, eu até discordo de você quanto ao carro, que você falou que talvez o carro de agora seja melhor. Eu não sei se o carro de agora é melhor, não. Eu tenho certeza que o Verstappen é um piloto muito melhor hoje do que ele era 8 anos atrás ou Sim. 7 anos atrás. O carro eu não tenho certeza, não, porque assim,
ninguém consegue pilotar esse carro que não seja ele, cara. E aí isso é verdade. A impressão que fica a impressão que fica é que ele que salva Ele o carro. salva o carro, entendi. Né? E não que o carro é minimamente guiável, porque, pô, o Tsunoda não consegue pilotar, o Liam Lawson não consegue pilotar, o Pérez não consegue pilotar. E, tipo assim, vá lá, esses 3 caras não são os melhores pilotos da história da Fórmula 1. Mas eles também têm seus predicados. Sim, ali, exato, né? O Pérez tem uma carreira. Principalmente. Né? O Pérez tem uma carreira vitoriosa ali dentro da Fórmula 1, uma carreira longeva, de muito Respeitada, tempo. Sim. Respeitada. O Liam Lawson já correu em outras categorias, já apresentou resultados. Agora que ele tá na Racing Bulls de novo, tá conseguindo ter seus resultados ali. Foi muito bem no GP da Áustria, por exemplo. O próprio Yuki Tsunoda também já teve bons momentos ali. Tipo assim, claro, não são pilotos espetaculares, mas são pilotos que você olha e fala, não, esses caras conseguiriam fazer algo melhor do que isso. Uhum. E chega na Red Bull, parece que ninguém funciona. Não faz, sim. Então, às vezes o Max tá fazendo os resultados dele, porque ele é muito bom, mas também não tá aproveitando a jornada, né? Entendi. Também não tá aproveitando a jornada. Pode ser, é um ponto de vista interessante também. Então assim, eu acho honestamente que a fé dele realmente já passou na Red Bull. Uma coisa é você, sei lá, tá meio insatisfeito ali, mas olhar para o futuro e pensar, não, pô, eu tenho um Adrian Newey aqui para projetar o meu carro, eu tenho um Jonathan Whitley para cuidar do projeto esportivo, eu tenho um Christian Horner que não tá dividindo a atenção dele com acusações bizarras, casos policiais. Eu tenho uma mídia que não tá em cima da gente porque tá rolando um caso policial dentro da equipe. Então, tipo, o cenário de 7 anos atrás, por mais que a Red Bull não tivesse bem, era outro, né? Uhum. E também era muito aquela coisa de, tipo assim, pô, eles entregaram pouquíssimo tempo atrás um carro pro Vettel que fez ele ser tetracampeão mundial. Então, eu acredito que pode chegar a minha vez. E chegou a vez dele, ele foi exatamente tetracampeão mundial. Não vai ser penta, porque esse ano provavelmente não vai dar. Mas ele conseguiu. Então, acho que ele também sai, se ele sair da Red Bull, sai com o dever cumprido. Tipo assim, sai. Ele fala, tipo, pô, quero respirar novos ares, já fiz tudo que eu podia fazer, sinto que eu cheguei no meu teto aqui dentro. E ninguém pode julgar ele. Uhum, de fato. Eita, porra. Caralho. Nossa, que cool o bagulho, velho. Não, mas de fato. Enfim, o Verstappen quer sair, o meu celular também quer sair do meu bolso aqui. Mas a situação dele é essa, né? Não, sim, de fato. Tem mais algo a acrescentar aí? Não, a única coisa que eu tenho a acrescentar é que... Não, eu tenho 2 coisas, na verdade. Primeiro, interessante esse movimento ser pro ano que vem, né, supostamente. Porque a gente sempre comentou aqui que a gente achava que o Verstappen tava até explorando aí as suas opções, mas nunca pro ano que vem, né? Era sempre, não, a partir de 2027, não sei o quê. E pro ano que vem já mostra que, de fato, é uma atitude de quem quer uma mudança imediata. Tipo assim, ele não quer pagar pra ver o que vai ser a Mercedes em 26, o que vai ser a Red Bull em 26. Ele quer se comprometer e ir mesmo. Então isso é algo muito interessante. E o outro ponto que eu tenho pra trazer... Mas só pra comentar sobre isso que você falou antes, guarda esse outro ponto, porque eu acho que isso tem muito a ver com esse cara aqui, ó. O George Russell. Uhum. A gente viu muitas notícias aí sobre uma renovação do George Russell tá engatilhada. Congelada já depois, né? E agora congelada. Então, eu acho, honestamente, que o papo pro Verstappen ali, até do próprio Toto Wolff, foi: você quer vir? É agora ou nunca. Porque se você não vier, eu vou renovar. Vai ficar difícil pra demitir esse cara depois. Eu vou renovar com esse cara. Sim. E aí, se eu renovar com esse cara, eu não vou demitir o Kimi Antonelli também. Né? Porque, assim, honestamente, eu acho que quem roda é o George Russell. Não, eu acho que tá muito evidente isso. Eu acho que quem roda é o George Russell. O Kimi Antonelli, hoje, ele pode estar muito longe do Russell, ele tá 100 pontos atrás, não ganhou a corrida, não tem capacidade ainda de ganhar a corrida, chegou em um pódio só, enquanto o Russell chegou em 5 na temporada. Mas em projeção, em projeção, acho que o Toto Wolff gosta muito mais do Kimi Antonelli do que do Russell. Então, acho que a questão foi muito essa também. Se o Russell vai renovar, se você não vier. Então, decida o que agora quer fazer ou com nunca. essa informação. Não, de fato, eu acho que faz todo sentido. Mas ainda assim não deixa de ser impressionante, né? E o outro ponto é que espero que a nação mercedista aí do chat me abrace, né? Receba. Quando eu pular o muro, eu espero ser bem recebido. Como diria Luva de Pedreiro, receba. Exatamente. Te receba. Foi gravar um vídeo com o Pogba e com o Paulo de Bala ontem, eu achei incrível. Genial, né? Mas enfim, me aceitem aí, mercedistas do chat, por favor.
E eu, curiosamente, me aceitem como rival, vocês também. Que agora eu vou estar nas trincheiras. Vou estar nas trincheiras contra aí, né? Mas tudo bem, porque eu tô com os ferraristas do chat aí por causa do Hamilton, né? Enfim. Mas é isso, gente. Comentem as opiniões de vocês. Quero saber o que vocês acham aí sobre essa história de Max Verstappen na Mercedes. Ele deveria ir, deveria ficar, demitir o Russell para trazer o Verstappen é um erro, não é um erro? Quero saber as opiniões de vocês.